Esta noite nós continuaremos uma série de pregações onde Jesus é Senhor. Então, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, verso de número 21. Marcos, capítulo 5, 21 até o 43. Esse texto é muito conhecido. Certamente todos aqui, ou se não a maioria, já ouviu alguma pregação nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 5, verso de número 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se a seus pés. E, insistentemente, lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. A grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Oremos. Grandioso e eterno Pai, louvamos e adoramos o Senhor por tudo o que tens feito. Tu és um Deus bondoso, um Deus que há compaixão para com os seus. Obrigado, ó Pai, por esse ensino, que nós possamos aprender o que o Senhor deseja para nós todos os dias e que nossa fé seja cada vez mais firmada, fortalecida
em seu santo nome. E em nome de Jesus, nós louvamos, nós oramos. Amém. Em uma pequena cidade, havia uma menina chamada Isabela. Essa menina estava muito enferma. Ela estava muito doente. Seus pais eram cristãos, iam à igreja regularmente. E passaram muito tempo orando e orando para que a sua filha ficasse curada. Mas os médicos cada vez mais diziam: a doença da sua filha não tem cura. A doença da sua filha não tem mais jeito. Mas aqueles pais tinham a certeza que Deus tinha algum plano na vida da sua filha. Podemos imaginar o quão doloroso deve ser de um pai, de uma mãe, ouvir isso de um médico. Certamente não havia mais alegria, mas a fé deles faziam com que continuassem a sua caminhada. Certa vez, aquela menina sonhou que havia sido curada. E no sonho, ela corria e corria e corria. Ela dizia que a grama era muito mais verde, que era um lugar de paz, de tranquilidade, que ela viu uma enorme cruz. E cada vez mais que ela se aproximava daquela cruz, mais paz e alegria ela sentia. Então, quando aquela menina acorda do seu sonho, ela percebe que ela está verdadeiramente curada. Os seus pais, sem entender o que acontecera, vê a sua filha brincando como se nada houvesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido na vida daquela criança. E os médicos ficaram atônitos, pensando: como é possível? A doença estava aqui, estava diagnosticada, e agora nada mais há nessa criança. O que nós podemos perceber é que o milagre ainda existe. Nós não dizemos que não existe mais milagres. Nós acreditamos que não existe alguém com o dom de milagres. Mas Deus ainda realiza milagres. Assim como no texto que foi lido, Deus realizou um milagre na vida daquela criança. Os médicos não sabiam uma forma de tratá-la, mas Deus pôde tratá-la através de um sonho, através de uma ação. Não conseguimos explicar o que aconteceu, mas é fato que ela estava totalmente curada. Então, Jesus está em uma terra onde ele expulsa uma legião de demônios e decide: vamos voltar para o outro lado. Então Jesus entra no barco, vai para uma outra terra. Possivelmente ele volta para Cafarnaum, onde assim que ele coloca os pés na areia, vem um grande homem. Um homem que era altamente conhecido da sociedade, o chefe de uma sinagoga. Até Jesus se prostra diante dele e clama. E clama a Jesus: a minha filhinha está morrendo. Imaginem o que é alguém no desespero da alta sociedade, em que já estavam começando as perseguições a Jesus. Aquele chefe da sinagoga se rende aos pés dele para clamar por sua filha. O amor que aquele pai tinha por sua filhinha era muito maior do que o seu status, do que o que ele fazia. Certamente, aquele homem, chamado Jairo, amava muito a sua filha. E Jesus imediatamente vai com Jairo. Jesus não questiona, não conversa, apenas aceita o seu convite e vai impor as mãos. E isso, impor as mãos sobre ela, o livro de Marcos já vai relatar várias vezes que Jesus foi impondo as suas mãos sobre várias pessoas e aquelas pessoas foram curadas. Então, Jairo já ouviu falar sobre Jesus,
sabia da fama de Jesus e sabia que se Jesus colocasse as mãos sobre a sua filha certamente ficaria curada. Muitas vezes, nós precisamos de uma palavra em que a cura virá. Às vezes a gente fica tão focado em várias coisas, fica focado nos procedimentos médicos e esquece que nós temos um Deus provedor, um Deus salvador, um Deus que restaura a nossa saúde. Não estou dizendo que nós devemos abandonar as instituições médicas. Não, pelo contrário. Mas devemos crer também que Deus pode operar milagres em nosso meio. Então Jesus começa a caminhada, começa a ir até a casa de Jairo, mas uma grande multidão estava o seguindo e aconteceu que uma certa mulher, que havia 12 anos enferma, se aproximou de Jesus. Aquela mulher estava sofrendo e sofrendo muito. Aquela mulher gastou tudo o que tinha nas mãos de vários médicos. Imaginem, meus irmãos, uma mulher, nos dias atuais, indo atrás de médico em Santo Amaro, indo atrás de médico no Sírio-Libanês, indo atrás de médico em vários hospitais renomados da cidade, gastando tudo o que tem, mas mesmo assim sofrendo. Talvez o sofrimento de hoje não se compara ao que aquela mulher sofreu. Aquela mulher, com aquela hemorragia, era considerada impura. Ela não podia ter contato com ninguém. Alguém que tivesse contato com uma mulher que estava menstruada ficava um dia impuro. Aquela mulher, toda mulher quando passava por esse período, ficava 7 dias sendo considerada impura. Ela está há 12 anos sendo considerada impura. Você acha que os médicos vão tratá-la bem? Certamente que não. Certamente os médicos tratavam ela à distância, não conseguiam resolver aquilo, e cada vez mais ela gastava e gastava tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, piorava e ainda piorava. Então ela está totalmente excluída, ninguém quer falar com ela, ela está sofrendo muito, ela gasta tudo o que tem e ela não melhora nem um pouquinho, ainda piora. Essa é a condição daquela mulher. Então ela ouve a fama de Jesus e decide tomar uma decisão. Ela decide que Jesus é o único que pode resolver o seu problema. O que ela dizia assim: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aquela mulher demonstra uma enorme fé. Ela estava 12 anos sofrendo. Então ela deposita agora tudo que ela tem em Jesus Cristo. Ela verdadeiramente tem fé que Jesus pode curá-la. Então ela consegue chegar próximo a Jesus, toca as vestes de Jesus e imediatamente a hemorragia foi estancada. E imediatamente ela ficou curada. Ela sentiu no seu corpo ser curada. Imaginem o que é isso. Você toca na veste de alguém e sente o seu corpo imediatamente ser curado. É uma experiência marcante que mudará a vida daquela mulher. É uma experiência que nós não conseguimos expressar. Eu não sei o que é ser curado de alguma enfermidade no meu próprio corpo. Às vezes a gente vai melhorando, e aí o que a gente faz? A gente volta no médico, o médico faz um exame, aí o exame fica pronto daqui a 15 dias, aí ele fala assim: não, você agora está curado. Aí você tem a certeza que está curado. Mas ela imediatamente ficou curada. E o mais interessante
que no próximo versículo relata que Jesus, no seu corpo, sentiu que saíra poder. Assim como a mulher sente no seu próprio corpo, Jesus Cristo também sente. Ela tocou as vestes de Jesus, mas Jesus sentiu no seu próprio corpo. E Jesus vira e pergunta, e fala com seus discípulos: alguém me tocou? Os discípulos: Jesus, tem um monte de gente, tem uma multidão ao nosso lado, não dá nem para andar. Você está falando que alguém te tocou? Claro, está todo mundo te tocando. Mas Jesus continua procurando. E há uma lição importantíssima que Jesus deseja fazer com essa mulher. Além de curá-la fisicamente, Jesus vai fazer algo que nós temos falado muito aqui. Jesus vai discipulá-la na fé. Jesus vai apresentar algo que ela não conhece. Vai mostrar que Ele é Deus. Que Ele é aquele que cura tudo e salva eternamente. Veja que a mulher fica atemorizada. Ela fica espantada. A mulher não tinha medo de chegar até Jesus e tocar suas vestes. Mas depois que ela é curada, ela fica com medo. Lembram lá no mar, Jesus acalma a tempestade. Os discípulos estavam com medo da tempestade. Mas quando Jesus acalma a tempestade, eles ficam ainda mais apavorados. Eles estão gritando: quem é este? Eles estão com medo. Porque agora eles estão entendendo quem é Jesus. A legião de demônios assustava as pessoas ao redor daquele homem. Eles tinham muito medo daquilo. Mas quando Jesus chega e diz para aqueles espíritos imundos se jogarem aos porcos, as pessoas ficam ainda mais assustadas com o que Jesus pode fazer. E a mesma coisa acontece aqui. A mulher não tem medo de Jesus. Mas depois que ela é curada, ela fica atemorizada. Ela fica com medo. Meus irmãos, ela está na presença do Deus vivo. Ela está na presença daquele que tem toda a autoridade. Ela está na presença daquele que tem toda a santidade. Ela está na presença do Verbo encarnado. Quando ela sente ser curada, ela reconhece isso. Não é qualquer um que tem essa oportunidade. Aquela mulher entrou para a história bíblica. Foi contada até hoje, está sendo contada até hoje, neste momento. Não sabemos nem o seu nome, mas sabemos o que ela fez e o que aconteceu com ela. E no final, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Aquela mulher não tinha reconhecimento nenhum na sociedade, não tinha reconhecimento de nada, ninguém dava valor por ela. Então, ao encontrar Jesus, deu-lhe poder de ser feita filha de Deus. A sua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aquela mulher foi agraciada com uma cura que durava 12 anos. Quanto ela sofreu. E agora ela é chamada de filha. Como Jesus é amoroso com os seus. Aquela mulher era considerada impura. Jesus não a deixa de lado. Jesus conversa com ela e mostra para toda aquela multidão que agora ela é filha. Mas, algo interessante, por que Marcos colocou essa história no meio da história de Jairo? Porque começamos falando sobre Jairo e sua filhinha, e agora aparece uma mulher que sofre 12 anos e a fé dela a salva. O texto ensina o poder de Jesus. Ensina também, de forma secundária, a fé daquela mulher. O que Jairo não sabia era que ele deveria aprender. Lembrem que Jairo é o chefe da sinagoga. Aquele que avaliava as pessoas se estavam
puras ou impuras. Ele participava dos ritos da sinagoga. Então, certamente, Jairo conhecia essa mulher. Jairo já deveria ter inspecionado, avaliado a saúde daquela mulher por diversas vezes. E Jairo está vendo acontecer na frente dele algo maravilhoso, que ele espera que aconteça a mesma coisa com a sua filha. Mas Jesus não está preocupado ou está com pressa, não se apressa a ir. Ele está primeiro tratando de uma mulher que sofria por 12 anos. Nada sai do controle do Senhor. Mas Jairo deve aprender com isso. Jairo deve entender o que está acontecendo. E veja, 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então, imaginem, coloque-se no papel, no lugar de Jairo. Eu saio correndo, vou atrás de Jesus, encontro Jesus na praia, falo, Jesus, por favor, vamos lá em casa, coloca a mão sobre minha filha, porque ela está morrendo. Jesus, tá bom, eu vou. Começa a andar uma grande multidão ao redor, uma mulher toca as vestes, fica curada, mas Jesus ainda quer conversar com ela. Jesus está conversando com aquela mulher, está ensinando algumas coisas que Marcos não nos relatou o que é. Aquela mulher contou toda a sua história, e já viu quando nós começamos a falar, nós vamos falando e falando e falando. Uma pessoa que estava há 12 anos excluída, sofrendo, passando por dificuldades, certamente, muito falava. E já devia só estar pensando assim, Jesus, Jesus, olha a hora, a minha filha tá morrendo. E aí chega a notícia, sua filha está morta. Imaginem o coração daquele pai. Por que incomodas o mestre? E é interessante que no 36, Jesus vai dizer, Jesus sem acudir a tais palavras, ou seja, Jesus não deu importância para a notícia que havia chegado. Jesus não dá importância. E fala para o chefe da sinagoga, não temas, crê somente. A mulher estava ali para ensinar a Jairo o que era uma fé verdadeira. 34. Filha, a tua fé te salvou. E é isso que Jairo deve aprender. A importância de uma fé. Por isso que esse texto está aqui. Porque Jairo deveria aprender com uma mulher que não tinha nome. Uma mulher que era excluída. Jairo não. Jairo tem o seu nome citado na Bíblia. Poucos milagres têm seu nome. Jairo tem. Jairo tinha uma alta classe na sociedade. Aquela mulher é excluída. Jairo deveria aprender com uma mulher sem nome o que era a verdadeira fé. Então Jesus, após essas palavras, não permite que ninguém o seguisse, somente Pedro, Tiago e João. Chegam na casa e está lá os pranteadores, os que choravam e os que pranteavam muito. E aqui é importante, irmãos, compreender que essa questão de os pranteavam muito eram como se fosse a empresa de funerária nos dias atuais. Havia uma obrigatoriedade de se contratar algumas pessoas para trocar algumas músicas fúnebres, para chorar, para prantear naquele ambiente de luto. Então essas pessoas sabiam quando uma pessoa estava dormindo, sabiam quando uma pessoa não estava morta, e sabiam quando uma pessoa estava morta. Eles sabiam, eles eram profissionais disso. Eles trabalhavam com isso. Eles eram contratados para isso. Então, eles estão lá, fazendo o seu trabalho. E Jesus e os seus discípulos
chegam. Jesus disse assim: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão pranteando? Ela não morreu. Ela dorme. E isso, a resposta deles é muito importante para nós. Porque eles vão responder rindo de Jesus. Eles estão rindo da fala de Jesus. E aqui, abrindo rapidamente um parêntese, no século passado, começou a tentar se explicar os milagres. Falavam assim, não, esse milagre aqui, ela não estava dormindo. Ela não estava morta, ela estava dormindo. Jesus conseguiu acordá-la. Jesus conseguiu fazer algo ali. Tentavam explicar e explicar esse texto à luz de uma visão humana, tirando o poder do milagre de Jesus. Mas aquelas pessoas eram profissionais. Eles haviam reconhecido que ela estava verdadeiramente morta. Por isso estavam rindo da fala de Jesus. E a ação de Jesus é: então sai todo mundo aqui. Vão ficar só os pais. Os pais, Jesus e os 3 discípulos. Vamos limitar. Jesus entra no quarto, pega a menina pela mão. E vale lembrar que um corpo sem vida era impuro. Então nós estamos falando de espíritos impuros, vivendo depois dentro de porcos no cemitério, uma mulher que tinha 12 anos de enfermidade, que era considerada impura, e agora um corpo que é considerado impuro. Parece que tem aqui uma linha de impureza que Jesus está tratando. Várias impurezas, ponto a ponto. E Jesus entra em contato direto com essas pessoas. Mas Jesus não fica impuro. Jesus torna as pessoas puras. Nós éramos impuros. Mas Jesus nos torna puros, limpos, mais alvo do que a neve. Então ele pega ela pela mão e diz: Talitá cumi. É interessante que aqui é exatamente o que Jesus disse. Essas são as exatas palavras de Jesus. Que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Veja que Marcos conservou o que Jesus disse em aramaico. E a nossa Bíblia, graças a Deus, conservou também exatamente o que Jesus disse. Para você ter noção do que saiu da boca de Jesus. Não há nenhuma tradução aqui. Está literal no texto. E imediatamente a menina se levantou, ficou curada, ficou bem. Aquela menina foi transformada depois da cura. Mas por que Jesus, então, disse que aquela menina estava dormindo? Porque Jesus não queria mostrar para todos aqueles que estavam ali ao redor que ele poderia ressuscitar alguém. Ele não desejava que isso fosse espalhado. Jesus ordenou expressamente que ninguém soubesse. E é por isso que ele diz que ela está dormindo. Jesus também não quer que aquela menina sofra, porque estava morta e agora está viva. Todos que iam atrás dela, descobrir, conversar, para entender o que ocorrera. Mas Jesus mantém a privacidade dela, falando que ela estava dormindo. Mas, na verdade, ele a ressuscitou. Assim como Jesus tem poder para ressuscitar uma menina de 12 anos. E é engraçado que o texto da mulher, também ela estava 12 anos enferma. É o mesmo tempo. Uma mulher sem nome, que foi chamada de filha. E aqui, uma filhinha de Jairo. Há alguns paralelos entre uma história e outra, para nos dizer que assim como Jesus ressuscitou aquela menina, ele nos ressuscitará. O poder que operou naquela menina operará em nós.
nós seremos ressuscitados, mas não como ela, mas como uma vida eterna. É o mesmo poder de Jesus que está operando em todos nós hoje. Para concluirmos, nós vemos que essas três narrativas que nós falamos, a ação soberana de Jesus está sempre em evidência. Jesus acalma a tempestade com o poder da sua palavra. Jesus liberta aquele homem com o poder da sua palavra. Jesus cura aquela mulher apenas porque aquela mulher tocou Jesus. E salva e ressuscita aquela menina com o poder da sua palavra. Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Jesus é Senhor sobre nós. Jesus é Senhor sobre esse povo. Jesus é Senhor sobre esse país. Não há nada que Jesus não possa fazer. Nem a natureza, nem os demônios, nem a doença e, quiçá, nem a morte pode deter o nosso Jesus. E isso, meus irmãos, deve mudar o nosso coração, porque ter um Jesus que nos ama, um Jesus poderoso, um Jesus que faz todas as coisas, nos dá vigor de sair naquela porta e fazer o que Ele pede. Conhecer o nosso Jesus é ter o nosso coração cada vez mais quebrantado e acalmado por Ele. Não há tempestade que venha que Jesus não possa acalmar. Não há flechas do inimigo que venha que Jesus não possa parar. Não há doença que venha que Jesus não possa nos curar. Nem a morte pode deter Jesus. Nós conhecemos o nosso Deus. Conhecemos o amor de Jesus. E agora, o que nós faremos diante disso? Jesus é totalmente amoroso e poderoso. É aquele que nos constrange com seu amor. Aquela mulher sofria muito, mas após o encontro com Jesus, a alegria voltou ao seu coração. Voltou paz, voltou tranquilidade, voltou a viver. Quantos de nós estamos sobrevivendo porque nós não acreditamos em quem verdadeiramente é Jesus? Conhecer Jesus é encher o nosso coração de alegria, de contentamento. Ainda que tudo vá mal, nós temos um verdadeiro Deus que nos ama. Ainda que a saúde não seja tão boa, ainda que a tempestade caia, nós não estamos sozinhos. Nós não somos órfãos. Nós fomos feitos filhos de Deus. Que o Senhor seja glorificado cada dia mais, em cada coração, para que nós, todos os dias, ao sair naquela porta, professamos Jesus como Senhor. E aí, meus irmãos, ser cristão será muito mais fácil, porque nós conhecemos o poder e o amor do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe.